Olá, sou o Dr. Omar Amazonas e ainda não descobri onde eu estou. Não sei se aqui é a Zona Fantasma, talvez o mar de Super Sargaço. É, é, pode ser. Bom, seja como for, episódio de hoje: por que minha depressão não melhora 3? Você já ouviu falar do Citochromos P450? Bom, provavelmente não, por isso que está aqui hoje. Mas esses citocromos desempenham um papel importante na manutenção da nossa vida, do nosso organismo. Eles são responsáveis pelo metabolismo dos chamados xenobióticos. Xenobióticos são moléculas estranhas que eventualmente adentram o nosso corpo, a nossa corrente sanguínea. Essas moléculas estão em muitos dos tecidos do nosso corpo, mas principalmente no fígado, que é onde a maior parte das moléculas estranhas serão processadas. A importância desse processamento, desse metabolismo é visar a excreção dessas moléculas, facilitar a excreção dessas moléculas. Bom, dentre as enzimas desse grupo do Citochromos P450, da qual existem várias, os nomes delas mais parecem uma sopa de letrinhas. Seguem, né? Todos têm CYP no nome, CYP. Depois vai seguindo uma nomenclatura que demonstra uma relação de familiaridade entre elas. Por exemplo, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, só para citar algumas de importância para a psiquiatria. E o que fazem esses citocromos? Bom, como eu disse, eles metabolizam os xenobióticos. Dentro dos xenobióticos temos medicamentos, dentro dos medicamentos temos os medicamentos da psiquiatria. E, esses medicamentos são substratos, são os objetos de ação dessas enzimas, mas eles também podem ser indutores, aumentar a eficácia dessa enzima, ou podem ser inibidores, que diminuem. Ou seja, se aumenta a eficácia da capacidade de metabolização de um citocromo, o substrato dela irá cair, inibindo essa enzima, o substrato dela, a concentração irá aumentar, sendo que muitos remédios podem ser, por exemplo, substratos indutores ou substratos inibidores ao mesmo tempo. Isso tem amplas consequências. Por exemplo, a carbamazepina é indutora de diversos citocromos, inclusive ela é substrato indutora de alguns desses citocromos. Tem outro também, o citocromo 1A2, ele é induzido, a eficácia dele vai ser ampliada pelo hábito de fumar. Isso fará com que a concentração de alguns fármacos são metabolizados por esse citocromo diminuir também, né? Entre esses remédios, por exemplo, a olanzapina e a clozapina. Ou seja, você fuma, você está diminuindo a eficácia da olanzapina e da clozapina. A outra situação é quando o citocromo é inibido. Isso às vezes é desejado, quando, por exemplo, a inibição de um certo citocromo faz com que aumente a disponibilidade de um remédio, aumente a concentração e a eficácia dele. Isso às vezes é desejado, é um dos mecanismos de potencialização do tratamento. Não o único, mas um deles. Nem sempre, porém, essa inibição de uma dessas enzimas é um efeito desejado. Você pode inibir, a concentração de um remédio pode subir, a pessoa pode ter, em vez de um efeito terapêutico bom, pode ter mais problemas de efeitos colaterais. E tem outra situação também que essa inibição não é desejável. Algumas drogas, por exemplo, não apenas a droga que você ingere é a substância ativa, tem um efeito terapêutico, mas elas passam também pelas essas enzimas e geram outros metabólitos que são por si só também terapeuticamente ativos. A venlafaxina passa por um desses citocromos, que é o citocromo 2D6, e parte dela vai virar desvenlafaxina, que hoje já é comercializada separadamente. Mas bom, vamos lá. Essa venlafaxina vai virar desvenlafaxina. Se esse citocromo for inibido, parte desse efeito terapêutico da venlafaxina é perdido, portanto. Bom, lembrando, né,
que não apenas os remédios da psiquiatria que atuam nessas enzimas, né? Virtualmente todas as especialidades podem ter esse problema. Eles vão ser substratos, indutores, inibidores, e é importante conferir, né, se existe alguma interação medicamentosa antes de prescrever algum medicamento, para não gerar, né, uma ineficácia de sua parte, ou também para não prejudicar o tratamento da outra especialidade. Complicado, não? Porém tem mais. Obviamente, as enzimas são codificadas por genes e existem variabilidades nesses genes na população. Essas variações podem fazer com que algumas pessoas, alguns desses genes gerem enzimas com maior capacidade de metabolização e o contrário também. Vão ter aqueles que vão ter menor capacidade do metabolismo dos medicamentos. O que isso faz? Bom, em teoria, isso pode explicar pelo menos parte dos casos de que algumas pessoas metabolizam muito rápido esses remédios, a concentração deles cai e ficam em níveis subterapêuticos, muitas vezes em doses regulares. Estou dizendo que todos os casos existentes são isso não, tá, gente? É uma das possibilidades. Bom, em contrapartida, aqueles que metabolizam mais devagar, eles podem ter problema, pode explicar parte dos problemas de efeitos colaterais de algumas pessoas, porque se a pessoa metaboliza um remédio muito devagar, as concentrações vão extrapolar os níveis terapêuticos, a pessoa vai ter mais problemas com efeitos colaterais. E obviamente ninguém vem de bandeja com essa informação, porque quem pode ter essas variações muitas vezes não sabe nem que elas existem. Existem testes que fazem o perfil genético dessas enzimas, ou pelo menos das mais importantes para a psiquiatria, e em caso de múltiplas falhas é uma alternativa a se pensar. Sou o Mar Amazonas e por hoje é só. Engraçado que o tempo aqui parece passar de forma diferente, como se eu estivesse soltando de um ponto a outro. É uma anomalia temporal interessante essa.